STJ recebe notificação de processo da Rumble contra Alexandre de Moraes, mas o mesmo STJ decreta sigilo sobre essa notificação? Ué, tem alguma coisa errada. O que precisa estar sendo escondido aqui? O que o Herman Benjamin ali do STJ está querendo esconder? Isso é o que nós vamos descobrir agora. Mas antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal. Não se esqueça que a gente posta vídeo aqui todo santo dia para te manter muito bem informado. Vamos lá, vamos descer um pouquinho aqui para a gente entender só o que está acontecendo. As plataformas digitais Rumble e a Trump Social queriam responsabilizar civilmente Alexandre de Moraes em decorrência de decisões que ele proferiu contra eles. Entre os pedidos está o pagamento de indenizações por danos, já que empresas caracterizaram as ordens judiciais do ministro como mordaça e censura. Em resumo, o que aconteceu? O Alexandre de Moraes ele estava querendo censurar o pessoal daqui do Brasil lá nos Estados Unidos, fazendo com que, dizendo assim, não, o Rumble não pode atuar aqui, não, o Rumble tem que punir o Alan dos Santos, punir um outro pessoal, a Trump Social também, tem que banir a conta desse pessoal aqui. O problema, e até hoje, tá? O Rumble, você não consegue acessar aqui sem estar se utilizando de VPN, não dá para poder usar. Então, o que acontece? Essa ordem foi para poder censurar, botar uma mordaça, como foi mesmo colocado aqui, uma mordaça nas contas desse pessoal. E isso para os Estados Unidos é uma coisa realmente absurda, porque eles são um país que tem como a liberdade como um pilar fundamental da sociedade. Aí aqui, ó, uma decisão de Moraes levou ao encerramento da conta do jornalista Alan dos Santos na Rumble, né? Com a aplicação da multa em caso de descumprimento e até suspensão da plataforma no Brasil. Exatamente o que aconteceu, que é o que o Lula está querendo fazer aqui no Brasil, tá? Com as redes sociais, do mesmo jeito que ele fez com o Rumble, do jeito que fez com o X, e tem gente ainda me criticando em comentários dizendo que eu sou a favor daquele pessoal lá com P, que eu não vou falar o nome, sobre o caso do Ítalo Santos. Eu fiz vídeo sobre isso aqui, você pode estar dando uma olhada aqui em cima, o pessoal lá me criticando lá nos comentários. Mas que na verdade isso aqui é totalmente possível. Você imagina quantas pessoas elas têm negócios com o Instagram? Pessoas, pequenos empresários, né? Microempreendedores que têm negócio com o Instagram e de repente imagina se esse cara ele suspende o Instagram assim do nada. Você já pensou numa situação dessa? O Google, aliás, o YouTube queria fazer algo parecido lá nos Estados Unidos, tentou, estava censurando um monte de gente e o Rumble começou a crescer porque as pessoas estavam migrando para o Rumble. Então, a regra que ele aplicou antes ainda está valendo, mas ele está aplicando muito menos exatamente por conta dessa questão de censura, porque ninguém quer ser censurado. O povo quer ter o direito de falar o que quiser, claro, de acordo com as normas estabelecidas na sociedade e também nas plataformas. O problema é que o Moraes ele pegou e mandou essa ordem assim do nada. Aí como o Rumble não cumpriu, simplesmente ele foi lá e suspendeu o Rumble aqui no Brasil. Você tá entendendo? É o país indo pra vala por conta de uma única pessoa. 200 milhões, mais de 200 milhões de pessoas tendo suas liberdades ceifadas por conta de uma pessoa. Isso aqui é absurdo, tá? Aí aqui, ó, com a aplicação de multa, tá? Posteriormente, houve uma ordem para a suspensão da conta do jornalista Rodrigo Constantino também com a aplicação de multas diárias, a mesma coisa, né? Os advogados da plataforma alegam que essa determinação fere o Tratado de Assistência Jurídica Mútua entre Estados Unidos e Brasil. Eles pedem que decisões não tenham validade nos Estados Unidos e que o ministro seja impedido de exigir a remoção de aplicativos em lojas como o da Apple. Você está entendendo como é que é o tamanho dessa censura? O cara não pode nem baixar aplicativo. Mas vamos lá. E o que deveria ser uma coisa óbvia, evidente para as coisas irem para frente. Mas o que aconteceu? Vamos lá. Aqui, ó. O presidente do Tribunal de Justiça, né, o STJ, Herman Benjamin, decretou segredo de justiça sobre a carta rogatória enviada à Justiça dos Estados Unidos, que foi essa que eu estava comentando agora, ao Brasil para notificar o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal sobre o processo movido contra ele na Flórida pela Trump Media e pela Rumble. Ou seja, estava sendo julgado esse negócio, não, a gente vai colocar o Alexandre de Moraes na justiça, vai ter que ser movida uma ação civil contra ele, ele vai ter que prestar esclarecimento. Aí o que aconteceu agora? Agora essa carta foi decretado sigilo sobre essa carta. Você está entendendo como é que o esquema ali entre STJ, TSE, STF, todo mundo ali tá num negócio assim que um encobrindo o outro.
Um tá querendo fazer uma arrumadinha ali pro outro. E isso, cara, isso tá pegando mal pra caramba pro Brasil. Isso tá jogando a justiça do nosso país, a justiça do nosso país na lama, cara. Isso aqui é surreal um negócio desse. As empresas acusam o ministro de violar a jurisdição americana ao ordenar que empresas bloqueassem perfis de usuários residentes do Brasil e de cidadãos americanos, além de exigir que guardassem dados pessoais e interrompessem monetização de suas contas. Você vê que é um claro ataque contra a liberdade das pessoas. Aí o problema daqui, que foi uma das coisas que foram um resultado de Trump se aplicar receber a Magnitsky, foi exatamente isso. Ele estava interferindo diretamente no direito de ir e vir as pessoas, ele estava violando direitos humanos. E você pode prestar atenção que quando você vai perguntar para uma pessoa, me diga aí quais são os direitos que você tem. As pessoas sempre vão falar mais, não, direito à saúde, educação, segurança. Você já percebeu que raramente as pessoas falam que é direito delas a questão da liberdade? Por quê? Porque aqui no Brasil a gente não entende o preço que a liberdade tem. Lá nos Estados Unidos eles entendem. Você está entendendo? Então, aqui o que ele fez? Ele foi lá, as cidadãos que têm a cidadania americana, né? Brasileiros que têm cidadania americana, como é o caso do Constantino, o Alan dos Santos, o Paulo Figueiredo, esse pessoal que eles estavam batendo de frente, o que o Alexandre de Moraes fez? Vamos censurar esse pessoal. Não, vamos lá, conseguir fazer alguma coisa. Não, mas ele não pode ter censura em canto nenhum do mundo. Só aqui no Brasil não, tem que ser em todo canto do mundo. Você já percebeu? Aí o que acontece? Eles vão lá e querem censurar lá no território americano também. Agora, quando acontece de lei Magnitsky aqui, que eles não podem interromper nada, não, aí é um negócio absurdo e tudo mais. Você perceba como esse pessoal é totalmente parcial. Eles querem fazer de tudo, fazer tudo. Aí quando o chicote estala nas costas deles, aí diz, não, isso não pode fazer. A verdadeira hipocrisia defendida pela esquerda constantemente e que é assim desde sempre aqui no Brasil. Então, a carta rogatória é um instrumento jurídico utilizado para solicitar cooperação entre judiciários de diferentes países, ou seja, um sistema internacional para que as coisas que valem para um país, elas valem para outro também, como é o caso da Magnitsky. Por que os bancos da União Europeia estão querendo simplesmente excluir as contas do Moraes? Por que eles estão fazendo isso? Porque são instrumentos jurídicos que tem que fazer sentido em todo lugar quando é uma questão internacional. Mas aqui eles que fazem? Não, vamos dar um jeitinho brasileiro para as coisas funcionarem a nossa forma. Mas não é assim que funciona. O objetivo é permitir que um tribunal de um país peça justiça a outro país que pratique um ato processual, como ouvir uma testemunha, citar, intimar, o normal, né? As coisas que realmente tem que acontecer. Aí aqui, ó, os advogados da Trump Media e da Rumble, alegaram que Moraes deveria ter usado esse instrumento para atingir os usuários em solo americano. Assim, a ordem seria antes analisada pela Justiça dos Estados Unidos, que validaria ou não a determinação do ministro. A imprensa, não. O que ele fez? Bloqueou o Rumble. Não, acabou. O Rumble não pode ser acessado no Brasil, Trump Media não pode ser acessado aqui no Brasil, não pode fazer nada aqui, a gente bloqueia logo. Aí queria fazer isso lá nos Estados Unidos, não funciona, porque isso aqui precisa ter enviado a carta rogatória para lá, para poder ser avaliado, ter essa questão de Ministério de Relações Exteriores, todo um processo. Mas o que ele fez? Aplicou, censurou e tudo mais. Como é o nome disso? Mordaça, cara, censura. Não tem outra forma. Ele censurou o Alan dos Santos e outros jornalistas. Aí aqui, ó, foi o que a juíza do caso da Flórida fez agora no processo movido pela companhia contra Moraes. A carta chegou ao STJ por ser de instância competente para analisar a notificação e remetê-la ao ministro para que possa se defender. O que eles fizeram? Não, se ele fez de toda lambança, de todo jeito, problema é dele. Vamos fazer da forma correta, porque isso aqui vai endosar o discurso deles mais para frente. Então, tudo isso aqui só mostra como o Alexandre de Moraes está querendo se utilizar de qualquer forma que venha daquela cabeça careca dele para justificar os atos dele. Não vou fazer isso aqui porque eu quero fazer. Porque sim. O velho porque sim do Alexandre de Moraes. Por que eu vou fazer isso aqui? Porque sim e pronto. Só que isso pode funcionar, infelizmente, aqui no país, né? Mas lá nos Estados Unidos, não. A coisa funciona totalmente diferente. E é sobre isso que está sendo falado aqui, mas que muita gente ainda está querendo negar, né? Aí vai dizer que ó, o Herman Benjamin incluiu
a União como parte interessada. Na prática, a AGU, né, responsável pela defesa jurídica de órgãos públicos federais, como a STF, poderá atuar no caso em defesa de Moraes com o sigilo. Não se saberá como a AGU se manifestará no caso. Por que está acontecendo isso? Exatamente porque se tudo for de forma sigilosa, fica muito mais fácil dele fazer acordos, fazer umas coisas para ver se livra a cara do Xandão. O que é pouco provável, já que o Rumble e a Trump Media já ganharam essa ação contra o que o Alexandre de Moraes fez em relação à conta do Alan dos Santos e de outros brasileiros, inclusive em solo americano, que é um verdadeiro absurdo. E isso vai reverberar cada vez mais. Isso é só o começo do que vai acontecer diante de todo esse poderio ilimitado que o Alexandre de Moraes pensa que tem, mas que não tem de jeito nenhum.